meu nome é Gabriela, sou o número 14 e eu vou contextualizar a bipolarização nas agências de espionagem CIA e KGB. A prática de espionagem ocorre há muito tempo no âmbito no cenário internacional. Porém, somente após a Segunda Guerra Mundial, as atividades realizadas pelo Serviço de Inteligência passaram a ser consideradas indispensáveis, tanto no território interno como principalmente nos territórios estrangeiros. Tendo em vista a importância dessa prática no período da Guerra Fria, mais especificadamente a década de 1960, é crucial analisar o cenário internacional da época, a partir das ações tomadas pelas respectivas agências de espionagem de cada potência, sendo essas CIA, pertencendo aos Estados Unidos da América, e KGB, pertencendo à antiga União Soviética. História da CIA. A CIA foi a principal agência de segurança e inteligência dos Estados Unidos, atuando desde 1947 até os dias atuais. Seu nome vem de Agência Central de Inteligência e tem como objetivo avaliar, coletar e distribuir informações que sejam de uso da administração norte-americana, que ajudem na tomada de decisões sobre a segurança nacional. Ela também pode engajar em ações secretas, a pedido do presidente, mas não lhe é permitido espionar as atividades domésticas dos americanos ou participar de assassinatos, apesar de já ter sido acusada de tais atos. Em 1947, o presidente Harry Truman assina o Ato de Segurança Nacional, que criou a CIA. Apesar de a agência ter um histórico de envolvimentos em falhas e escândalos de espionagem, o governo ainda depende muito desta para fornecer inteligência e segurança nacional. Por muitos anos, a principal missão da agência era proteger os Estados Unidos contra o comunismo e a União Soviética, durante a Guerra Fria. Atualmente, a agência tem um trabalho bem mais complexo: proteger os Estados Unidos das ameaças terroristas de todo o globo terrestre. Sua organização se dá por meio de diretorias, as quais são Serviço Secreto Nacional. Nele atuam os chamados espiões, funcionários do NCS, que, sob disfarce, coletam inteligência estrangeira ou humana. Seus funcionários são pessoas com bom nível educacional, falam outros idiomas, gostam de trabalhar com pessoas de todo o mundo e podem se adaptar a qualquer situação, incluindo as que envolvem riscos. Familiares e amigos dessas pessoas jamais chegam a saber exatamente o que os funcionários do serviço secreto fazem. Diretório da Ciência e Tecnologia. Atrai os interessados em ciência e engenharia, sendo responsável pela coleta de inteligência pública ou de fonte aberta, informações vindas da TV, do rádio, revistas ou jornais, fotografias eletrônicas e também de satélites. Diretório de Inteligência. A informação recolhida pelas outras duas equipes é entregue ao Diretório de Inteligência, responsável por interpretar a informação e fazer relatórios sobre estas. Seus membros devem ter excelentes habilidades analíticas e de escrita, segurança na apresentação de informações para grupos e ter a capacidade de lidar com a pressão de prazos. Diretório de Apoio. Equipe que fornece apoio para o restante da organização, além de lidar com contratações e treinamento. É a área dos especialistas em que um determinado campo, como um artista ou funcionário de finanças, generalistas com muitos talentos diferentes. História da KGB. A KGB foi a principal agência de segurança e inteligência da União Soviética, atuando entre 1959 e 1991, e sucedeu uma série de agências de segurança soviéticas, que surgiram desde os primeiros anos após a Revolução Russa, como a Tcheca, a OGPU, a NKVD e a MGB. A sigla KGB significa Comitê de Segurança do Estado e era a organização responsável por garantir a segurança do governo soviético e realizar atividades de inteligência. A estrutura da KGB era organizada em diretorias, cada uma com funções específicas, como a espionagem internacional, a contra-espionagem doméstica, a vigilância militar e a proteção da economia soviética.
A KGB era uma das maiores agências de inteligência do mundo, com cerca de 480 mil funcionários, incluindo agentes de campo e informantes, que atuam tanto internamente quanto em operações internacionais. A KGB esteve envolvida em operações globais, como infiltração em serviços de inteligência ocidentais, previsões de ataques nucleares e apoio a movimentos revolucionários socialistas em diversos países. Comparada a outros serviços de inteligência, a KGB era mais abrangente, combinando espionagem internacional com repressão interna, o que tornava central tanto na segurança do regime quanto em operações externas. Embora a KGB tenha sido formalmente dissolvida em 1991, após o colapso da União Soviética, suas funções foram distribuídas entre diversas agências de segurança da Federação Russa. A principal herdeira da KGB é o FSB, Serviço Federal de Segurança, que continua a lidar com a segurança interna e a contra-espionagem na Rússia moderna. No entanto, o legado da KGB ainda é visível nas práticas e na estrutura de segurança da Rússia atual. CIA versus KGB. Durante a Guerra Fria, a KGB e a CIA foram inimigas mortais, envolvidas em uma verdadeira guerra de inteligência, que se estendeu por todo o globo. Ambas as agências participavam de operações clandestinas para influenciar a política internacional, derrubar governos e apoiar regimes favoráveis às suas respectivas ideologias. Uma estava frequentemente na mira da outra, e as duas organizações travavam batalhas tanto na espionagem quanto na contra-espionagem, além de ações de desinformação. A principal diferença entre a KGB e os serviços ocidentais, como a CIA, era seu enfoque repressivo dentro da própria União Soviética. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Francisco, número 18, e eu vou falar sobre como Hollywood manipulou o mundo por meio do cinema para mostrar a União Soviética como estereótipo de mal e os Estados Unidos como estereótipo de bem. A Guerra Fria, que se estendeu entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da década de 1990, não foi apenas um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi também uma guerra cultural que moldou de maneira profunda a indústria cinematográfica americana. O cinema, como reflexo da sociedade, passou a ser uma ferramenta poderosa de propaganda, mas também uma arena de resistência e inovação artística. O medo do comunismo e a, entre aspas, caça às bruxas de Hollywood. Durante as décadas de 1940 e 1950, Hollywood viveu sob o peso de uma intensa perseguição aos que eram considerados simpatizantes do comunismo, o movimento conhecido como a caça às bruxas, liderado pelo senador Joseph McKinley, teve um impacto brutal sobre a indústria do entretenimento. A mais famosa expressão desse período foi a criação da chamada Lista Negra de Hollywood, onde os nomes de cineastas, roteiristas, atores e músicos que defendiam as ideias esquerdistas foram banidos sob a acusação de serem subversivos ou até mesmo espiões soviéticos. Entre os profissionais que sofreram as consequências desse boicote estavam Abraham Polonsky, Charles Chaplin e até o renomado cineasta espanhol Luis Buñuel. Esses artistas foram perseguidos, seus trabalhos vetados e muitos tiveram que fugir para o exílio. Chaplin, por exemplo, um ícone do cinema mudo, foi alvo de um ataque direto e teve sua entrada nos Estados Unidos cancelada em 1952. Esse clima de medo, de desconfiança e de vigilância política gerou uma atmosfera de repressão que se refletiu diretamente nos filmes da época. O cinema noir e a criatividade sob pressão. Apesar de toda essa representação, foi nesse contexto de medo e paranoia que o clima noir emergiu como uma resposta criativa. Esse movimento, que ganhou força principalmente nas décadas de 1940 e 1950, é um exemplo perfeito de como a indústria, mesmo em tempos de censura e manipulação, conseguiu produzir algo inovador e profundo. O cinema noir era marcado por suas cenas sombrias, atmosferas de mistério e principalmente pela exploração de temas como crime, violência e decadência moral. Os protagonistas dos filmes noir frequentemente eram anti-heróis, pessoas complexas com dilemas morais que enfrentavam um mundo sombrio onde a justiça nem sempre prevalecia.
Essa representação do mal e da corrupção refletia as tensões políticas da época, incluindo o medo de uma sociedade que poderia se afundar no totalitarismo, seja pelo comunismo ou por qualquer outro sistema repressivo. A manipulação das narrativas e o medo do outro. Outro aspecto fundamental do cinema dessa época foi a forma como Hollywood retratou a União Soviética. A União Soviética, muitas vezes mostrada de maneira quase mítica e distópica, representava o outro, um império opressor, imoral e ameaçador. O objetivo dessa narrativa era reforçar a superioridade dos valores democráticos dos Estados Unidos, promovendo uma divisão clara entre o bem, representado pelos americanos, e o mal, os soviéticos. Esses filmes de espionagem, como os primeiros filmes da franquia James Bond, frequentemente mostravam vilões soviéticos como ameaças globais. Os espiões comunistas eram descritos como seres impessoais, astutos e manipuladores, que usavam tortura e espionagem para conquistar o mundo. Por outro lado, o herói americano era sempre um defensor da liberdade e da justiça, alguém que estava pronto para salvar o mundo das guerras do totalitarismo. A figura do herói americano, a última linha de defesa da liberdade. Nos filmes de Hollywood da época, os Estados Unidos era quase sempre retratado como a última linha de defesa contra a tirania. O herói americano, muitas vezes um soldado, um policial ou um detetive particular, representava os valores universais de liberdade, democracia e justiça, em contraste com o vilão soviético. Esses heróis eram quase sempre indivíduos complexos, mas com uma visão clara do que era certo e errado. Nos filmes de guerra, como Patton, 1970, e Dr. Strangelove, 1964, ou mesmo em filmes de ficção científica como O Dia em que a Terra Parou, 1951, a mensagem era clara. O comunismo representava uma ameaça existencial, enquanto os Estados Unidos estava destinado a proteger o mundo da queda no totalitarismo. Mesmo em tempos de grande medo e incerteza, o cinema continuava a pintar os Estados Unidos como salvador da ordem mundial. O legado da Guerra Fria no cinema. Ao olhar para esse período de intensa polarização e medo, podemos entender como o cinema não apenas refletiu, mas também ajudou a moldar as percepções do público sobre a Guerra Fria e o comunismo. A propaganda anticomunista alimentou o clima de paranoia e Hollywood respondeu com um cinema que em muitos casos reforçava o estereótipo do outro, como uma ameaça de proporções globais. Porém, o que se vê no cinema dessa época não é apenas manipulação política, mas também um campo fértil para a criatividade, que restou em alguns dos filmes mais marcantes da história do cinema, como os filmes de Hitchcock, as obras de Orson Welles e, claro, o legado do cinema noir. Após a Guerra Fria, a indústria cinematográfica nunca mais seria a mesma. O clima de repressão política cedeu espaço para uma maior liberdade criativa, mas as influências desse período ainda são sentidas até hoje, com a continuidade da narrativa sobre o outro, a guerra ideológica e a figura do herói que luta por um mundo melhor. Meu nome é Rafa, eu sou o número 28 e eu vou falar sobre a representação da bipolarização da espionagem na Guerra Fria, por meio cinematográfico no filme Viúva Negra. O filme Viúva Negra, de 2021, segue a história de Natasha Romanoff entre os eventos de Vingadores Guerra Civil e Vingadores Ultimato. A personagem é forçada a confrontar seu passado como ex-agente da KGB, enquanto lida com as consequências de suas ações. Ela se reúne com a sua família adotiva, composta por Melina, uma ex-agente, Alexei, o Guardião Vermelho, que é um super soldado, e Yelena, sua irmã adotiva e também viúva negra. Juntos, enfrentam a organização Red Room, responsável por treinar assassinas viúvas negras, como Natasha e Yelena. Ao longo da missão, Natasha também luta para lidar com sua culpa e enfrentar a manipulação e controle impostos por figuras de sua antiga vida, que representam a URSS por uma metáfora, enquanto procura redimir-se antes de se reunir aos Vingadores. O filme funcionou como uma representação dos conflitos entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, na visão norte-americana dos desenhistas e escritores do universo Marvel. Tida inicialmente como uma vilã ligada às instituições reais soviéticas, lutando contra os mocinhos estadunidenses. O fato de ela ter habilidades oriundas de experiências científicas ilustra os resultados da corrida de desenvolvimento científico, bélico e espacial,
e toda a gama de teoria da conspiração criadas e disseminadas em virtude do conflito. Em relação à espionagem, A Viúva Negra apresenta uma narrativa onde as memórias da espionagem da Guerra Fria ainda ecoam, e a personagem Natasha Romanoff, a Viúva Negra, é um reflexo de uma espionagem que começa em um contexto de polarização global e se estende para um jogo de poder dentro de uma era mais moderna. A história da Viúva Negra, dentro do MCU, é ligada à sua criação como agente da KGB soviética, que pode ser vista como uma forma de comentário sobre os espiões soviéticos da Guerra Fria. E também é visível a manipulação de lealdades, pois a protagonista, que é uma agente dupla, que, como muitos espiões da Guerra Fria, inicialmente trabalha para os soviéticos, mas ao longo da sua trajetória a personagem muda de lado e passa a lutar ao lado certo do ponto de vista do cinema, que seria dos heróis ocidentais, capitalistas. Essa dinâmica de lealdade de móveis, de um lado para o outro, reflete as constantes mudanças de alianças e intrigas próprias da espionagem da Guerra Fria. A divisão ideológica entre o bloco soviético e o ocidental permeia as relações de poder e afeta diretamente as decisões da personagem. O programa Viúva Negra, que é o elemento central no filme, pode ser lido como uma metáfora para os muitos programas secretos de espionagem e de treinamento de espiões que ocorreram durante a Guerra Fria, como a criação de agentes secretos e operações disfarçadas. O treinamento brutal que Natasha e outras mulheres passaram ao longo de suas vidas ecoa os esforços reais das potências da Guerra Fria em recrutar e treinar espiões. O filme também explora a manipulação de identidades e memórias, com Natasha sendo forçada a confrontar seu passado e a verdade sobre seu treinamento, assim como muitos espiões que foram levados a questionar sua lealdade, suas motivações e o custo pessoal da espionagem em um cenário de constantes manipulações e falsificações. A disputa de poder e ideologia, embora a Guerra Fria tenha sido uma disputa de ideologias entre o capitalismo e o consumismo, no contexto de Viúva Negra, o filme também fala sobre uma luta por controle e poder, algo que transcende apenas a rivalidade ideológica. O vilão principal, Dreykov, à frente da organização Red Room, personifica o totalitarismo, a manipulação e a opressão que podem ser vistas como uma crítica ao modelo de controle soviético e também aos excessos de poder concentrado em qualquer sistema autoritário. Dreykov, como líder de uma operação secreta, representa os líderes de regimes que exploram seus espiões e agentes como meras ferramentas dentro de um jogo de poder. E Dreykov também é uma figura que está acima das figuras ideológicas clássicas, porque ele manipula não só uma ideologia, o comunismo, mas também o próprio corpo e mente das mulheres sob seu controle, transformando-as em armas biológicas. Esse tipo de controle extremo, até físico, reflete as práticas de controle psicológico e ideológico implementadas por regimes autoritários, que borram as linhas entre o que é moral e o que é possível em nome da segurança nacional, da proteção do Estado. E essa é a visão maléfica e estereotipada que o cinema nos traz sobre a União Soviética nesse filme. Oi, meu nome é Gustavo, número 16, e eu vou falar outras formas que a Marvel demonstra e revela as influências de Hollywood na Guerra Fria. A Marvel, ao longo de suas produções, reflete diversas influências de Hollywood durante a Guerra Fria, um período em que o cinema se tornou uma ferramenta de propaganda ideológica. Através de suas histórias de heróis e vilões, a Marvel explora temas como polarização ideológica, espionagem, controle de poder e manipulação de informação, que foram centrais tanto no cinema da Guerra Fria quanto nas tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. A seguir, destacam-se algumas das formas como a Marvel demonstra essa influência. Primeiramente, os heróis como símbolos de liberdade. Durante a Guerra Fria, Hollywood usava os heróis americanos para promover os valores do capitalismo e da liberdade em contraste com os regimes totalitários. A Marvel segue essa mesma linha, especialmente com personagens como Capitão América, que personifica a luta pela liberdade, justiça e democracia. Ele é um exemplo tanto no MCU quanto em histórias alternativas como Arif, que ele é retratado como um defensor incansável contra o mal e contra ameaças totalitárias, ecoando
o papel da propaganda de Hollywood, que utilizava o cinema para reforçar a visão dos Estados Unidos como líder do mundo livre. Em segundo, vilões como representações do totalitarismo. Na Guerra Fria, Hollywood criava vilões que personificavam as ameaças dos regimes totalitários, como o comunismo soviético. A Marvel, por sua vez, também usa seus vilões para representar forças opressivas e autoritárias. Um exemplo é a Hydra, liderada por Red Skull, que serve como uma metáfora para regimes totalitários com sua busca pela dominação mundial e controle sobre a humanidade. A ameaça representada pela Hydra pode ser vista como um reflexo das tensões da Guerra Fria, onde os Estados Unidos temiam a expansão de ideologias autoritárias, principalmente o comunismo. Em terceiro, espionagem e conspirações. A espionagem foi uma característica central da Guerra Fria, com as superpotências envolvidas em uma guerra secreta de informações e infiltrações. Hollywood frequentemente explorava essa temática, e a Marvel faz o mesmo, com muitos de seus heróis atuando como espiões ou sendo envolvidos em tramas de conspiração. Exemplos são personagens como a Viúva Negra e o Nick Fury, que lidam diretamente com conspirações e espionagem. No filme Capitão América, o Soldado Invernal, a SHIELD é infiltrada pela Hydra, o que reflete as tensões de lealdade e confiança características da Guerra Fria, onde traidores e espiões eram comuns. Em quarto, tecnologia e vigilância. Durante a Guerra Fria, as superpotências competiam não apenas no campo militar, mas também no desenvolvimento de tecnologias de vigilância e armamentos. Hollywood frequentemente retratava o uso excessivo de tecnologia para controle e monitoramento, algo que a Marvel também explora em suas histórias. Um exemplo é em Capitão América, o Soldado Invernal, o projeto InSight utiliza satélites para monitorar e eliminar ameaças de maneira preemptiva, algo que remete aos temores de uma vigilância em massa e controle social, um tema recorrente no cinema da Guerra Fria, onde o medo de um governo totalitário e vigilante era central. Em quinto, o conflito global e a propaganda. A Guerra Fria não era apenas um confronto militar, mas também uma guerra ideológica, em que ambas as superpotências tentavam difundir suas ideologias pelo mundo. Hollywood, durante esse período, ajudou a promover os valores ocidentais enquanto demonizava o comunismo. A Marvel segue essa linha ao construir uma narrativa de conflitos globais e lutas ideológicas. Um exemplo é em Vingadores Ultimato. A batalha contra Thanos, que busca controle absoluto, é uma metáfora para a luta entre liberdade e autoritarismo, refletindo as disputas ideológicas da Guerra Fria. Além disso, vilões como Ultron representam uma ameaça totalitária em que os heróis precisam combater para proteger a liberdade. Em sexto, estão os dilemas de lealdade e identidade. A Guerra Fria foi marcada pela desconfiança e pelas questões de lealdade e identidade, com espiões duplos e traições sendo uma constante. Hollywood explorava essas questões e a Marvel, através de personagens com identidades duplas ou conflitos internos, também aborda esses dilemas. Um exemplo é Bucky Barnes, como Soldado Invernal, que exemplifica esse conflito de lealdade. Sua jornada de infiltração e manipulação pela Hydra, antes de se libertar de seu controle, reflete os dilemas enfrentados por agentes secretos e traidores durante a Guerra Fria, quando as lealdades eram frequentemente testadas. A Marvel demonstra a influência de Hollywood na Guerra Fria ao usar temas como heróis versus vilões, espionagem, controle de poder e propaganda ideológica, que foram centrais às produções cinematográficas da época. Os heróis da Marvel frequentemente representam os valores ocidentais de liberdade, enquanto seus vilões personificam as ameaças autoritárias. A série explora o medo da vigilância excessiva, a polarização ideológica e os dilemas de lealdade, temas que foram amplamente abordados em Hollywood durante a Guerra Fria, refletindo como o cinema da época ajudava a moldar a percepção pública sobre a luta global entre o capitalismo e o comunismo.